Então, vamos a passar a palavra logo a Jordán, que vai trabalhar a segunda aula do seminário 17, chamado Mestre Estérica. É uma aula complexa e longa, assim que eu não vou me alongar. Só queria trazer uma dica que Jacques Miller passa para nós, e que ele diz algo assim como: temos que tentar esquecer a rotina dos conceitos, a rotina dos conceitos. Tentar esquecer. E não esquecer também que são ficções. Ele cita várias: a pulsão, o amor, a necessidade, a demanda, o desejo, o discurso, o objeto A, todos os que vocês consigam enumerar. Porque somente são ficções que constituem artifícios para captar do que se trata a experiência que sustentamos cotidianamente, que é da prática analítica. Então, sempre que iniciamos uma investigação nova, é interessante colocar entre parênteses a rotina do conceito, a ver, ou dos termos, a ver se conseguimos fazê-los dizer algo mais ou dizer melhor para nós. Então, sem mais delongas, Jordán Gurgel com a palavra. Então, boa noite a todos. Obrigada, Marcela, pela abertura. Na verdade, é uma lição que tem as suas dificuldades e eu vou trazer o que eu consegui extrair e, quem sabe, a gente pode fazer uma boa conversação. Eu dividi em 5 pontos. O primeiro deles é a introdução. Com a proposta dos 4 discursos, Lacan objetiva pensar o laço social a partir do campo da linguagem e o campo do gozo. Digamos que com Freud, o campo é do inconsciente, e com Lacan se trata do campo do gozo. Os discursos são as 4 modalidades de laço social criados a partir da escrita formulada pela álgebra lacaniana. S1, S2, sujeito barrado e A, que correspondem a conceitos lacanianos elaborados no decorrer do seu ensino. Cada uma destas letras está distribuída em lugares e funções específicas. Assim, não se trata de palavras, até porque a abordagem do real não passa por palavras, apesar do esforço de alcançá-lo pelo simbólico. Isso porque não é necessário a palavra para a transmissão dos enunciados simbólicos, que aparecem na cadeia significante pela voz. Esta ideia de um discurso sem palavras, que foi tão abordada e trazida tão bem por Marcela na aula passada, implica pensar na estrutura discursiva que prescinde da palavra porque privilegia os lugares, quer dizer, a posição que se ocupa no discurso. E por que é assim? Porque o primordial é a articulação significante e a relação com o outro, atentando para aquilo que está encoberto, recalcado, no inconsciente. O que se destaca no discurso, no fazer laço social, é a posição do sujeito frente ao outro. Mas do que se trata? O que se quer dizer quando se usa estas letrinhas para armar os discursos? O S1 representa o significante mestre, que funda o sujeito e engendra um efeito de comando. O S1 é o que na cadeia significante representa um sujeito para outro significante. Também remete à primeira experiência de satisfação, que por mais que o sujeito tente retomá-la,
não consegue repeti-la plenamente. O S2 é o significante no campo do outro, do grande outro. É o saber do outro. Se refere aos significantes que vêm do outro. É engendrado como a resposta a esta busca da primeira experiência de satisfação e, assim, vai constituindo a cadeia significante. Aqui podemos dizer que é disto do que se trata quando falamos de saber inconsciente. O S barrado surge da intervenção do S1 no campo do outro, representado pelo S2. É justamente o resultado desta articulação significante. O sujeito existe, isto é, ele existe fora da cadeia significante, apesar de estar a ela articulado. Dessa articulação significante se produz uma perda, que é o objeto A. O objeto A aqui é denominado mais de gozar, porque representa o excesso de gozo. Lembremos que estamos no campo do gozo, perdido nesta operação que envolve o S1, S2, com a busca incessante da primeira experiência e a consequente produção do sujeito. É este resto que promove o funcionamento de cada discurso. É também tomado como causa do desejo. Nós, como já vimos, temos os lugares, né? 4 lugares. O agente é o lugar dominante do discurso. Então, no discurso do mestre, o domínio é do S1. No discurso do analista, o agente é o objeto A, causa do desejo. No caso do discurso da histérica, o dominante é o sintoma, representado pelo sujeito. E, finalmente, no discurso universitário, o S2 está no comando. Cada lugar mostra a correspondência entre o agente do discurso e aquilo que constitui sua tônica principal. Então, de acordo com a disposição, que é mutável, de cada letra em determinado lugar, temos um discurso diferente. Isto é o que, para mim, é uma leitura, representa o que também Marcela falou na aula passada. Os lugares pré-interpretam, falam por si. Isto é, se o lugar é o do agente, é aí que está o comando do discurso. E a depender da letra que aí está, identificamos um determinado discurso, um modo do sujeito estar na linguagem. O ponto 2, subversão. Lacan, para formalizar os 4 discursos, se inspirou nas fontes do sofrimento do homem pensado por Freud, nas 3 impossibilidades, de governar, educar, analisar, e o fazer desejar, que é uma impossibilidade proposta por Lacan. O seminário 17, conhecido como o seminário dos 4 discursos, está dividido em 3 partes, como nós todos já vimos. Eixos da subversão, mais além do complexo de Édipo e o avesso da vida contemporânea. Neste primeiro tópico, eixo da subversão analítica, o que logo me chamou a atenção foi o significante subversão, que é tão caro a Lacan e tão trágico para várias gerações, como a minha, por exemplo. Estou me referindo ao uso pejorativo no pós-64, quando do golpe militar no Brasil. Ser enquadrado de subversivo era a pior sentença que um cidadão podia ter naqueles tempos tão tenebrosos. Mas para Lacan, a mais contundente referência para a subversão do sujeito e dialética do desejo.
Logo no início desse texto, ao citar Hegel em Fenomenologia do Espírito, Lacan faz uma referência ao sujeito e sua ambiguidade em relação com o saber. A subversão a que Lacan se refere e vai desenvolver nesse texto é a subversão freudiana. A civilização nunca mais foi a mesma depois da descoberta do inconsciente. Como não reconhecer a ação de Freud ao subverter o objeto da medicina, por exemplo? Mas também como não associar as subversões às viradas que Lacan faz em relação ao seu próprio ensino? Por exemplo, para dizer uma muito importante, a passagem do inconsciente transferencial, que supõe o sujeito na sua relação com o significante, para o sem-sentido do inconsciente real. Então, esta primeira parte do chamado Seminário dos Quatro Discursos, intitulada Eixos da Subversão Analítica, está formado por 4 lições. O mestre histérica, que nós vamos ver hoje, saber meio de gozo, que será apresentado por Varron na próxima semana, verdade e mando gozo por Pablo e o campo lacaniano por Nora. Todas essas lições tratam do campo do gozo. Digamos que esta é a aposta de Lacan. O campo do gozo, como nós já dissemos, é o campo lacaniano. A história da construção dos 4 discursos se alimenta na questão sobre o gozo na contemporaneidade e, para levar adiante esse propósito, Lacan propôs os 4 discursos, levando em consideração, como nós já vimos, os impossíveis pensados por Freud. O do mestre, com sua impossibilidade de governar. O da universidade e seu impossível de educar. E o do analista e a possibilidade de analisar. De quebra, Lacan faz a referência ao discurso da histérica, considerando a impossibilidade de esterilizar-se de verdade, isto é, não conseguir produzir um saber que dê conta do gozo. Para falar do mestre e a histérica, Lacan toma como referência Hegel e seu trato da relação entre o mestre e o escravo, alusão que Lacan evoca a cada momento, principalmente para diferenciar, pela via do saber, as 2 posições. A do escravo, que tem o saber, e a histérica, cujo trabalho é justamente demandar insistentemente o saber. E é aqui que mora o problema em relação a este discurso. A histérica, por mais que insista e seduza, não consegue produzir um saber que dê conta do gozo. Ponto 3, um saber que não se sabe. Os discursos são estruturados a partir da ação do S1 no campo do saber, representado pelo matema S1, S2. O sujeito dividido é o substrato desta operação. Desta relação surge uma perda, daí o gozo do outro. Na apresentação dos 4 discursos, Lacan destaca que a melhor ilustração da fórmula o significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante é o discurso do mestre, que, se reduzido a um único significante, é o Senhor. É o S1 que representa alguma coisa e passa a ser o X da questão. Como já me referi na introdução, Lacan evoca a relação do senhor e o escravo tomada de Hegel a partir da leitura de Kojève. Para Hegel, a dialética da relação mestre-escravo está na posição do mestre de ter enfrentado a morte, deixando para o escravo o trabalho. O escravo, com seu trabalho, vai um dia ocupar o lugar do mestre. Lacan considerou o momento histórico, no caso a história antiga. Ele partiu da ideia que antes, na Grécia Antiga, o escravo fazia parte da família. No mundo moderno, é o pai quem vem ocupar este lugar. É quem trabalha para toda a família.
Mas, na atualidade, começa a haver uma mudança significativa com a ascensão da posição feminina e um certo deslocamento da figura do pai. Lacan é categórico. Do que se trata em uma análise é da ordem do saber e não do conhecimento ou da representação. O saber aqui referido é decorrente ao encadeamento significante. É a relação de um significante S1 a um outro significante S2 e não ao acúmulo de conhecimento, que se refere a informações da realidade. É a proposta de pensar o saber como saber é coisa que se diz, que é dita. O saber fala por conta própria. Eis o inconsciente, segundo a referência de Lacan. É o Lacan do saber e inconsciente caminhando juntos, e mais especificamente, se trata de um saber que não se sabe. É pela surpresa, quando o sujeito se sente ultrapassado pelo que Freud denominou fenômeno do inconsciente, que esse saber aparece. Nesse tropeço, nessa inânsia, produz-se um achado que para o sujeito tem um valor único de verdade. Isto é da ordem da relação do S1 com S2. No texto Lacan e os discursos, Lohan diz que o saber antigo, no começo, era sobre o sexo. Isso antes do aparecimento do mestre, no período em que havia sociedades sem mestres. Na América Latina, por exemplo, nós tivemos o exemplo dos Guaranis. Com o advento do mestre, começou a se modificar a relação do saber com o sexo. E a pergunta de Lacan é: o que se modificou neste saber com a modificação do mundo depois da ciência? É aí que no próximo capítulo aparece o saber como meio de gozo, como memória de gozo, e assim se articula com a repetição freudiana. É a ideia mesma que a primeira vivência de gozo, a incidência do significante no corpo, a primeira marca de gozo fica para sempre recalcada e, em consequência, ao retorno do recalcado. Então, esta é a noção nova pós-ciência do saber. O conjunto dos significantes que vão se repetindo. É a ideia de que o saber aparece como um guia a partir da primeira experiência gozosa recalcada. Isto está em Freud. É o trabalho do inconsciente que se manifesta com os sintomas, as formações do inconsciente, a fantasia, que são ordenados por um saber que trabalha em cada um. Eu associo essa leitura com o saber que não se sabe, que é a base de tudo. Aqui entramos com o saber que vai interessar a psicanálise. É desta relação S1 com S2 que não se sabe, mas é onde reside a base do que se sabe. É justamente nos lapsos e tropeços que aparecem nesta relação que se revela o inconsciente, e é o fundamental na experiência analítica, porque é quando se coloca em questão o saber. Lacan aqui faz uma diferença entre o saber construído, por exemplo, em uma biografia, que não deixa de ser um saber duvidoso, do saber do inconsciente, que pode até ser a base desta construção, mas aí não é revelado. Nesta sequência, é necessário distinguir o saber no discurso analítico do saber no discurso do mestre. Millet, em uma conferência na Espanha, chamada Que se busca no saber, diz que o saber do discurso do mestre trabalha sem parar, e o saber instalado pelo discurso do analista está no lugar da verdade. Assim é que este lugar é também o lugar da preguiça. O saber, então, é colocado no centro da experiência analítica.
Aqui, a referência aos céticos que questionavam todo o saber, questionavam a totalização do saber, nos introduz no campo dos políticos como pretensos detentores de um saber fechado. Me pareceu uma referência muito oportuna, porque estamos vivendo este momento político do saber fechado. Quem sabe que a cloroquina e a ivermectina tratam o vírus está do nosso lado, do lado do saber, do lado lá deles, né? Eles se negam a reconhecer o saber do inconsciente e se fecham em um saber total que traz satisfação. O surgimento do discurso do capitalismo, que Lacan apresenta aqui, mas que vai formalizar melhor, vai anunciar numa conferência em Milão, em 1972, está na transmutação do lugar do saber e tem a ver com a passagem do discurso do senhor antigo para o moderno. Não se trata de um quinto discurso, porque exclui a possibilidade do laço social, e sim de um deslizamento a partir do discurso do mestre. Para mostrar que a essência do Senhor está no fato de que ele não sabe o que quer, Lacan diz que há uma subversão. É o escravo que sabe o que o Senhor quer. Este é seu trunfo. Sua função de escravo é esta. Ele sabe, e é isso que repercute no discurso da histérica. O fato do tudo saber ter passado para o lugar do Senhor é mais problemático porque questiona o lugar da verdade. E daí surge uma questão. Por que o significante mestre S1 está neste lugar? Este sinal deve ser produzido pelos que substituem o antigo escravo, isto é, pelos que são eles próprios produtos consumíveis tanto quanto os outros. É o que diz Lacan. E isso nos impõe interrogar sobre o ato analítico. Quarto ponto, a histerização do discurso, as intervenções do analista. É no nível do S2, isto é, do outro significante, que se encontra no outro, que se institui o saber que não se sabe. Este grande outro está sempre à disposição e, quando solicitado, serve à fantasia. Então, se é com o S2 que se institui o saber que não se sabe, o que é que o analista institui? Pergunta Lacan. E ele mesmo responde: o discurso da psicanálise estará aí, mas precisa da ação do analista, que algo introduz na experiência analítica. É a histerização do discurso. Isto é, da ordem da estrutura do próprio discurso. O discurso da histérica existe pelo fato mesmo de que há um mal-entendido na espécie humana. Não há uma proporção sexual. Não há completude. A submissão do sujeito à linguagem o incapacita de se harmonizar com a natureza e, mais ainda, realizar a contento a copulação. Por isso mesmo é que é necessário o discurso da histérica, para que seja possível a relação do homem e mulher. E, por isso, na experiência analítica, ambos passam por esse discurso. A ideia é que a histérica é uma industrial que fabrica um homem que seria movido pelo desejo de saber. Aqui percebemos a necessidade e o valor de advir o desejo. Isto só é possível graças ao discurso da histérica. Historicamente, o Senhor foi minando o escravo de seu saber, transmutando-o em seu próprio saber. Aqui se configura um mistério. Como o desejo pode advir? Lacan continua se dedicando à relação homem-mulher, cotejando com o discurso da histérica. Por exemplo,
pergunta sobre o sujeito dividido. Nem sempre sabemos sobre esse sujeito dividido. Se o homem é motivado neste discurso pelo desejo de saber, devemos perguntar: de que saber se trata aqui? De saber o quê? O que verdadeiramente importa para a histérica, que sabe que a linguagem derrapa e pode advir o gozo, é que o homem saiba dela, saiba que objeto precioso ela é neste discurso. Este é o próprio fundamento da experiência analítica. É nessa experiência que, ao se esterilizar o discurso, o sujeito é solicitado a associar livremente, se soltar na linguagem, sem qualquer referência ou juízo de valor. Fale, homem, e assim possa surgir significantes atrelados a este saber que não se sabe, que é o que determina a produção destes significantes. Mas, para que isso aconteça, é necessário o analista, este sim, que é um mestre sob a forma de objeto A. Lacan diz que depois ele vai desenvolver melhor esse tema, né? É isso que está em jogo no discurso do analista. É do lado do analista que está o saber, o S2, mas não se trata do mesmo saber do mestre. Lacan esclarece, ao evocar Hegel, que o que ele chama histeria do discurso resulta de fato de que o discurso não faz a distinção, mesmo que nunca atingisse o saber absoluto, não eliminaria a dialética do saber com o gozo. O saber absoluto seria simplesmente a anulação do gozo. É isso que mostra o discurso da histérica. Há uma articulação possível do saber com o gozo. Ponto quinto, o saber e a verdade. O que nos ensina a posição do S2 no lugar da verdade? O enigma, que é sem dizer, que é uma enunciação, está posto. O que é verdade como saber? Como saber sem dizer? A verdade, assim como o saber, nunca pode se dizer, salvo pela metade. Como disse Lacan, digo sempre a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível, materialmente. Faltam as palavras. Chegamos, então, na solução possível. Um saber como verdade. E isso é do que se trata com a interpretação que responde a um enigma. Neste contexto, Lacan traz uma outra opção, que é a citação. O enigma é a enunciação e a citação é também um semidizer. É um enunciado que tem seu valor dentro de um contexto de certo discurso. Quer dizer, uma coisa é citar uma frase de um autor e outra coisa é citá-la sob o nome de outro autor. Isto, de forma alguma, tem o mesmo sentido. Os dois registros participam do semidizer. A interpretação incide no meio e é estabelecida como um enigma polido a partir do discurso do analisante e que o analista, como intérprete, não pode complementar nem considerar, sem mentir. Já a citação é tirada do mesmo texto, assim como foi enunciado, e, neste sentido, é uma citação recorrida do próprio autor que enunciou, no caso, o analisante. Em seguida, Lacan evoca do discurso analítico a transferência e o sujeito suposto saber. Anunciar a regra fundamental da associação livre ao analisante é porque se reconhece que ele pode falar à maneira de um mestre, falar sem refletir. Lacan diz falar como um estouvado. O analista não deve aceitar ser colocado neste lugar,
sob pena de ficar refém deste saber, e sim no lugar de causa do desejo do analisante. Este é um alerta fundamental, importante. No discurso do mestre, se trata de um sujeito que sabe, e não de um sujeito suposto saber, o qual é característico do discurso da psicanálise. Assinalamos, então, o fato de que o discurso do mestre provoca um assujeitamento do outro, de forma contrária ao que ocorre no discurso do analista, o único em que o outro ocupa o lugar do sujeito. Daí poder-se pensar que o discurso do mestre é a referência que podemos tomar para observar que ele é o avesso do discurso do analista. E é por isso mesmo que Lacan diz que o discurso do mestre é o avesso do discurso da psicanálise.